Vamos agora então aos exemplos de arranjo. Vamos lá, exemplos de arranjo. O que eu tenho que lembrar? Primeiro, número de objetos, tá? Ele é diferente do número de casas. Lembra disso, número de objetos é diferente do número de casas. Mas o que é mais importante aqui? É saber que a ordem importa, tá? Então, tem lá, número de objetos diferente do número de casas. E a ordem importa. Já sei que é arranjo. Aí é só jogar na formulinha, olha só. Arranjo de n elementos tomados PAP é igual a quem? N fatorial dividido por quem? N menos P fatorial. Bem tranquilo. Vamos para os exemplos? Vamos lá? Vamos brincar um pouco? Então vamos lá. Exemplos. Exemplo 1. Exemplo 1, vamos dizer o seguinte. Imagina que eu tenho, então, o Chico e o Zé. Exemplo que a gente viu 2 aulas atrás aí. Só classificou, né? Não fez a continha. Chico e Zé. E eu tenho aí 50 cadeiras numa sala para esses dois sentarem, tá bom? A pergunta é o seguinte, de quantos modos podemos alocar esses dois caras? De quantos modos podemos alocar esses dois caras? Vamos lá. Pergunta que você faz. Tá. Número de objetos é diferente do número de casas? Claro. 2 e 50. Diferente. A ordem importa? Já falamos sobre isso. Faz diferença se o cara sentar lá no fundo e o cara sentar lá na frente? Faz. E aí usa a ideia da fotografia. Tirei a fotografia, o Zé tá aqui na frente. Ou o Zé tá lá no fundo. Faz diferença na hora que eu tiro a fotografia? Faz. Então é o caso do quê? É o caso de arranjo, tá? Como é que eu faria a conta? Arranjo de 50, 2 a 2. Sempre o número maior primeiro, né? 50, 2 a 2. Como é que seria a continha? Seria assim. 50 fatorial dividido por 50 menos 2 fatorial. Vai dar quanto? 48, né? Então, 50 fatorial dividido por 48 fatorial. Maior chega no menor, ó. 50 vezes 49 vezes 48 fatorial dividido por 48 fatorial. Simplifica. Corta, corta. 50 vezes 49, que dá quanto? 2.450. Tá aqui. Mas, prof, muito trampo. Não dá para pensar de outra maneira? Claro que dá. Claro. Pensa comigo. Tem lá 50 cadeiras. Eu falo, Chico, escolhe uma aí para você sentar. Quantas cadeiras o Chico tem para sentar? 50. Aí chega o Zé. Vai, Zé, senta lá. O Chico sentou em uma, tá? Quantas cadeiras agora tem para o Zé sentar? 49. 50 vezes 49, 2.450. Qual que é mais fácil? É claro que esse aqui é mais fácil. Legal? Pensa nessa ideia, gente. Pensa nessa ideia, tá? Vamos para o próximo exemplo? Vamos comigo? Próximo exemplo, exemplo 2. Vamos complicar um pouquinho, olha só. Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos pensar assim, ó. Imagina uma corrida, uma final do atletismo na Olimpíadas, tá? Nessa final, tem 8 atletas nessa final. Desses 8 atletas,
tem exatamente, vamos colocar aqui, 2 brasileiros, tá? Ó, 2 brasileiros no final dos 100 metros rasos. Então, 8 atletas, dos quais 2 são brasileiros. A pergunta é o seguinte, tá? Pergunta é o seguinte. Quantas possibilidades possíveis, se é possibilidades, é possíveis, né? Quantas possibilidades há, não precisa de possíveis não, quantas possibilidades há de ter pelo menos um brasileiro no pódio? Essa ficou difícil, hein? 8 atletas, 2 brasileiros. Quantas possibilidades há pelo menos um brasileiro no pódio? Gente, se eu tentar fazer esse exercício, vocês vão ver que vai dar um trabalho do caramba. Por quê? Poderia pensar em um brasileiro. Eu poderia estar em primeiro, segundo, terceiro, mas poderia ser o outro brasileiro. Primeiro, segundo, terceiro, mas poderia ser os 2. Primeiro e segundo, primeiro e terceiro, segundo e terceiro. Troca eles de posição. Nossa senhora, deu um trabalho do caramba. Vamos fazer esse exercício de revestrez? Nós vamos usar arranjo. Mas vamos fazer de revestrez? Então vamos pensar comigo, ó. Como é que seria? Vamos pensar. Todas as possibilidades, elas vão ser igual a com brasileiro mais sem brasileiro. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Todas as possibilidades de pódio vai ser igual ter 2 brasileiros ou não ter nenhum. Na verdade, assim, com brasileiro pode ser 1 ou pode ser 2. Tá. Isso aqui eu quero calcular. Com o Brasil. Pode ter 1 ou pode ter 2. Mas é difícil. Falei, nossa, é difícil calcular. Mas eu pergunto para você, e o total? Todas as possibilidades é fácil? É. Não tem restrição nenhuma, é só fazer a conta. Como assim, professor? Tem 3 lugares. 8 para chegar no primeiro, 7 para chegar no segundo, 6 para chegar no terceiro. Ponto. Calculei todas. Sem brasileiro também é fácil? Tem 3 lugares. São 8 atletas. Tira 2 brasileiros, ficou 6. 6 para chegar em primeiro, 5 para chegar em segundo, 4 para chegar em terceiro. Aí só fica o número que eu quero aqui, ó. Como é que faz, professor? Olha só. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Tá aqui, 336. Aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ou seja, como é que eu faço para achar o que eu quero? É só pegar lá 336 e tirar 120. Sobrou quanto então lá? Ó? 6, sobrou 1, sobrou 2. Ó. 216. Ou seja, existem 216 pódios com pelo menos um brasileiro. Professor, e se ele pedisse isso em fórmula? Tá? Vamos pensar assim, ó. Como é esse? Arranjo de quanto? Tenho 8, e aí eu vou colocar 3 no pódio. Isso vai ser igual a x, que é o que eu quero procurar, mais aqui, arranjo de 6 brasileiros, e eu quero 3 no pódio. Beleza? Então, ó, o que eu quero é esse menos esse, tá? Arranjo 8, 3 a 3, menos arranjo de 6, 3 a 3, ó. Bacana? Usando a formulinha e fazendo a continha. E esse exercício nós fizemos de revestrez, hein? Difícil, hein? Vamos comigo lá? Vamos lá. Vamos para outra ideia, tá?
Agora imagina o seguinte. Vou tentar misturar arranjo com permutação. Bacana? Então vamos lá. Exemplo. Imagina que a gente tem um grupo de 10 pessoas. Tem um grupo de 10 pessoas. Tá? Um grupo de 10 pessoas. E a gente vai selecionar aí uma comissão. Tá? Uma comissão, né, entre essas 10 pessoas aí, para chefiar, sei lá, uma comissão de formatura, tá? Nessa comissão de formatura eu vou ter um presidente, eu vou ter um vice, eu vou ter um tesoureiro, o que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter um escrivão e eu vou ter 6 membros. Seis membros quaisquer. Eu quero saber de quantos modos podemos fazer isso. Essa é a pergunta. Então vamos lá. Olha só. Repara que aqui a gente tem o quê? A gente tem as atribuições. Ou o cara é presidente, ou o cara é vice, ou o cara é tesoureiro, ou o cara é escrivão. Faz diferença a forma que eu escolho esses caras? Faz. Por que faz diferença? Porque é diferente o cara ser presidente ou o cara ser escrivão. É diferente o cara ser vice ou ser presidente. Ou ser tesoureiro e ser vice. É diferente. Isso quer dizer que a ordem que eu escolhi isso aí importa. Quantas pessoas eu tenho? 10 pessoas. E eu vou escolher quantas? 4. Com a ordem importando. Então seria o quê? Arranjo. Tá? De 10 pessoas, onde eu vou escolher quantos? Onde eu vou escolher 4. E aí é só jogar na formulinha. Tá? Só jogar na formulinha. Como é que seria, professor? Olha lá. 10 fatorial dividido por quanto? 10 menos 4 fatorial. Beleza? E aí, então, agora é só fazer a conta. Ó, 10 fatorial dividido por 6 fatorial. Que vai dar o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por quem? Por 6 fatorial. Beleza? Simplifica. Ó, esse corta com esse. Aí é só multiplicar. 7 vezes 8 dá 56. 56 vezes 9 vai dar 504. 504 vezes 10, 5.040. Ô, prof, por que os outros não vai fazer nada? Porque sobraram 6 pessoas. E as 6 são membros, não tem o que fazer. Já está escolhido o que eles vão ser. 5.040 possibilidades. Bacana? De buenas? Tá? Ai, prof, se eu quisesse fazer no braço. Mesma coisa. 10 pessoas para ser o presidente. Um é o presidente. 9 para ser o vice. Tesoureiro, 8. Escrivão, 7. E os outros? Os outros não tem escolha, já é tudo membro. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Exatamente a mesma continha. Legal? Bacana? Tá. Olha outro exemplo. Vamos para outro exemplo então lá. Então imagina que numa determinada empresa, selecionou aí no programa do jovem aprendiz, tá? 2 meninos, tá? E 5 meninas.
dois meninos, eu vou aumentar o número de meninos, vou escolher aqui 3 meninos e 5 meninas, tá? Imagina lá. Tá. Os 3 meninos que vão ser escolhidos, tá? As vagas para os meninos, então vamos lá. Uma é para almoxerifado, tá? A outra vaga é para entregador. E a outra vaga é para segurança. Tá? A vaga para as meninas, tá? São para secretárias. Todas as vagas são para secretárias, tá? Então, ó, vou selecionar 3 meninos, cada um para essa vaga aqui. E as meninas eu vou selecionar para secretárias. Bacana? Beleza. Quero saber o seguinte. Lá no Jovem Aprendiz, eu tenho 8 meninos. Tá? E eu tenho 5 meninas. E a pergunta é simples, tá? A pergunta é simples. De quantos modos eu posso fazer essa seleção, né? De quantos modos podemos fazer essa seleção. Então vamos começar aqui pela parte mais fácil, né? Quantas meninas eu tenho? Eu tenho exatamente 5 meninas. E elas vão assumir, né? Eu disse que eu teria 5 vagas aqui para secretárias. 5 vagas. 5 meninas, 5 vagas. Não tem nem o que falar, né? Vai cada uma para uma vaga aí, cada um pegou uma vaga, já selecionei. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho de escolher? Preciso de 5 meninas, eu tenho 5 vagas. Uma vez só já acabou. Agora vamos pensar nos meninos. Eu tenho 8 meninos. Tá? Só vou empregar quantos? 3, ó. 1, 2, 3. Aí o que acontece? Aí lascou, né? O que eu tenho que pensar? A ordem que eu escolho esses meninos importa? Nesse caso aqui vai importar. Por que que vai importar? Porque são vagas diferentes. O cara que trabalha no almoxerifado, né? Vai fazer um serviço diferente do entregador. Que vai fazer um serviço diferente do segurança. Então a ordem que eu escolho eles importa. Se a ordem que eu escolho eles importa, o que eu uso? Arranjo. Então seria um arranjo de 8 meninos. Onde eu vou escolher quantos? 3. Vamos aqui do lado comigo, ó. Seria arranjo de 8, 3 a 3. Ó. Aí é só jogar na formulinha. Como é que seria? 8 fatorial dividido por quem? 8 menos 3 fatorial. Vai dar quanto? Quanto que é 8 menos 3? 5. Então é 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Que vai dar quanto, prof? Ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Corta. O que vai dar? 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6. 56 vezes 6 vai dar quanto? 36, 33. 336 possibilidades. Meninas aqui tinha dado quanto? Tinha dado uma, né? Tinha 5 para escolher 5, uma. Uma vezes 336, dá 336 possibilidades. O prof, se fosse vagas diferentes, se fosse assim, secretárias diferentes, aí ia ser permutação. Tá? Vamos pensar assim, se fosse secretária, zeladora, né, faxineira, documentarista, se fosse outras funções distintas, aí ia ser permutação. Aí depois é só fazer o quê? Só multiplicar. Bacana? Bacana? Vamos aqui comigo mais um exemplo então lá? Olha só. Mais um exemplo.
Mais um exemplo, então, lá, tá? Exemplo de arranjo. Exemplo de arranjo. Então, imagina a seguinte situação. Ó, se fosse, então, lá, as 5 moças que eu disse, as 5 meninas, tá? E aí eu tivesse lá vagas distintas, tá? Tivesse lá, ó, secretária, tivesse lá zeladora, tivesse lá documentarista, tivesse lá telefonista e tivesse lá, deixa eu colocar outra aqui, faxineira. Tá? Lembra que eu tenho 5 vagas e eu tenho 5 meninas. O que eu faço, prof? Ó, número de casas exatamente igual ao número de objetos. Aí não seria arranjo. Dá um passinho para trás. Seria o quê? Permutação. Permutação de 5. Que vai ser o quê? 5 fatorial. E 5 fatorial é quanto? 5 fatorial é 120, ó. Aí tá. Se fosse no mesmo exercício, né? Fiz o dos meninos, deu 336, né? Ó, das meninas, então agora deu quanto? Das meninas deu 120. Dos meninos, que foi um caso de arranjo, que era arranjo de 8, 3 a 3, e deu 336, o que eu faria? Aí era só multiplicar os dois, né? Fazia lá, 336 vezes 120, que vai dar o quê? Zerou. Zerou e zerou, né? 0 vezes 6, 0 vezes 3, 0 vezes 3, mais 2 vezes 6, 12, 6 com 1, 7, e aqui 6, coloca o sinalzinho de mais, 6, 3 e 3, olha lá, 0, 2, aqui 13, aqui 10 e aqui 4. 40.320. 40.320 possibilidades, ó. Aí eu misturei, então, arranjo com permutação. Bacana? Falta agora os exemplos do quê? De combinação. E quando a gente vai ver? Na próxima aula. Abraço para vocês, até lá.